mais uma aula do nosso curso de aceleração de vendas corporativas. A aula de hoje é uma aula, na minha opinião, extremamente especial com relação à quebra de paradigmas. Então, na verdade, a gente vai falar hoje, ou vai acabar com todas as dúvidas relacionadas a como descobrir qual norma pode ou não pode ser feita na modalidade EAD. E também identificar normas que podem ser feitas na modalidade semipresencial. Para participar dessa aula comigo, está novamente o nosso engenheiro de segurança aqui, o Carlos Alberto, o nosso Carlão. Isso. E ele vai trazer aqui à luz, junto com comigo aqui, as informações referentes a este assunto. Carlão, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Renato. Agradecer você também, nosso licenciado. E assim, a ideia principal dessa nossa conversa é a gente poder dirimir algumas dúvidas, chegar a algumas conclusões também, para que o pessoal, até como você falou, a respeito da diferença do pode, do deve, como é que as normas elas acabam se conversando entre si. Então, nossa ideia dessa nossa conversa hoje é para a gente poder dirimir essas dúvidas mesmo. Maravilha! Então vamos lá, gente. Só para a gente contextualizar um pouco o que a gente vai falar na aula de hoje. Muitas dúvidas são geradas, primeiro com relação à validade. Se pode ou se não pode ser feito um treinamento na modalidade EAD de acordo com a NR1 e todos os seus anexos, ou de acordo com a própria Secretaria do Trabalho ou o antigo Ministério do Trabalho. Então a ideia dessa aula é a gente realmente explicar, baseado nos pontos da norma, aonde a gente consegue observar isso e quais são as suas variantes, tanto com relação ao 100% presencial, que existe sim normas que proíbem o treinamento na modalidade EAD, mas também existem normas que indicam a modalidade semipresencial. Então a ideia é tratar um pouco sobre isso. Mas pra gente entender um pouco esse universo, Carlão, ou pra gente entrar mais propriamente dito aí nas normas, eu queria que você desse aquela explicação que você dá pra gente com relação à leitura das normas, Legal. Então a coisa funciona assim, queria explicar, não só pra você, Renato, mas pra você também que tá nos acompanhando, é assim. Existem, dentro das 37 normas que nós temos hoje, apesar de ter algumas 2 ou 3 que estão revogadas, mas ela funciona assim. A gente tem que ter a noção, você também tem que ter a noção, que funciona assim. Nós temos as normas regulamentadoras, sejam elas setoriais, as especiais e as gerais. Então, por exemplo, para a gente ter uma noção bem básica, como é que funciona? Nós temos as NRs setoriais, as especiais e as gerais. Então, como funciona? A setorial se sobrepõe à especial e à geral. E a especial se sobrepõe à geral. Bem que o entendimento também pode ser explicado da seguinte maneira. O que você estiver achando, faltando algum conflito, alguma coisa, você tem que analisar as normas. A especial, ela complementa uma setorial. E a geral também complementa uma especial. Então, o que acontece? Quando tiver qualquer problema dentre as normas, você acaba enxergando entre uma e outra para você chegar à solução. Porém é assim. Por exemplo, nós temos a NR1, que é geral. Nós temos a NR10, que é especial. Nós temos, por exemplo, a NR31, que é uma setorial. Então, por exemplo, relacionado a isso, nós sabemos também que existe NR5. NR5 é uma norma especial, então ela está aqui, tá? Então, para a CIPA, ela fala que durante todo o desenvolvimento da CIPA, a eleição deve ser feita uma vez por ano. Legal? Uma vez por ano. Porém, ela está aqui embaixo. Na CIPA, no meio rural, ela está aqui em cima do que é setorial. E ela fala que tem que ser feita como? A cada 2 anos. Então pode existir um conflito entre as duas, sim. Porém, a setorial, como está em cima, ela que vale. Ela que tem validade. Ela sobrepõe. Sim, no meio rural, uma CIPA do meio rural, uma CIPA também no meio do transporte, do trabalho portuário também, são 2 anos. A CIPA lá de uma indústria é 1 ano só. Então tem que ter essa visualização, porque o pessoal acha que é uma coisa só. Então, e até complementando, que quando o pessoal fala, mas na norma está escrito, na norma não está escrito. A gente tem que tomar um grande cuidado, tá? Porque esse detalhe de está ou não está escrito na norma é o que dá uma confusão danada. Muito, muito legal. Bom, então, trazendo aqui para nossa realidade. Então vamos pegar para o conceito do EAD para a gente iniciar propriamente dito o nosso estudo aqui, tá? Então, se eu for lá nas normas gerais, ela vai falar para a gente de forma geral o qual é a liberação ou a autorização para que um treinamento seja feito na modalidade EAD.
Então, se eu for lá no item 1.6.9 da NR1, tá? Ela fala o seguinte: os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e estruturação pedagógica previstos nos anexos 2 desta NR. Correto. Trazendo para a lógica do que você falou da sobreposição de normas. A NR1 fala: todas as normas podem ser feitas na modalidade AD. Sim. Podem. Elas não devem, mas podem ser feitas sem problema nenhum. Toda aula nossa a gente vai frisar isso, né? Sim, porque existe um conceito muito perdido entre pode e deve. Deve é obrigação. Pode, não necessariamente. Sim, tá? Então, o primeiro aprendizado dessa aula. A NR1, como norma geral, ela fala que todos, então vamos entender, todos os treinamentos podem ser feitos na modalidade EAD. Sim. 100% EAD. Ponto final. Beleza. Essa é a primeira resolução dessa aula, sim, correto? Correto, sem problema nenhum. Muito bem. Aí, tirando pela análise que você fez, nós começamos a entrar nas normas setoriais e nas normas especiais. Correto? Correto, sem problema, isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo, pessoal, de uma norma que totalmente proibida de ser feita na modalidade EAD. Repetindo, a norma NR1, ela deixa claro que todas podem ser feitas. Correto. A hora que eu vou para uma norma específica, nós vamos falar agora da NR13. Correto. Certo? Ela tem na norma, ou seja, ela se sobrepõe à norma geral. Ela tem lá uma especificação falando sobre a questão do EAD, correto? Sem problema. Vamos para esse item então. Então tá lá. Se eu for na NR13, no item A1.3, que fala sobre treinamentos de segurança e operação de caldeiras, deve obrigatoriamente. Sim. Deve e obrigatoriamente. Aí no item E fala ser exclusivamente na modalidade presencial. Legal. Então, comentário? Para a gente poder verificar, para você que está acompanhando junto também conosco, existiria até um conflito, né? Entre o EAD fala que pode, a NR13 fala que não pode. Depois também tem uma portaria que vai falar para a gente como a coisa desenvolve, né? Que é esse entendimento que a gente está passando para vocês hoje. Como é que a coisa funciona? A NR1, ela é uma geral. A NR13 é uma especial. Então a NR13 não está acima. Então o que está falando na NR13, especificamente nesse NR13, né, que é caldeiras, vaso de pressão, né, tubulações, não pode ser feito. Ela elimina a NR1. Ela fala NR1, eu estou acima de você, então a minha que vale. Sim, certo? Simples assim. Perfeito. Melhor explicação que essa é impossível. Maravilha? Então tá bom. Então nós entendemos já, Carlão, a NR1 que fala sobre o todo, e nós pegamos uma aqui, proíbe ser feita na modalidade 100% EAD. Certo. Para a gente fechar o ciclo de análise, né? É muito importante, acho que o Carlão, toda a possibilidade que você tem nas aulas que você fez comigo, você fala muito sobre a importância das pessoas lerem a norma. Sim. Né? Então a gente está dando aqui somente alguns exemplos, mas é muito importante as pessoas lerem as normas e tentar interpretar a norma da forma correta. Então a gente vai dar um exemplo de que não pode e um exemplo de que tem que ser semipresencial. Mas é muito importante as pessoas lerem, né? Sim. Deixando claro que se eu não tenho falando nada, automaticamente a NR1 fica válida. Sim, com certeza. Sim. É aquela coisa, né? A gente tem que ir para um lado mais simples, mais tranquilos, né? Tranquilo, que fala o quê? Veja, né? O grande pensador falava, veja a simplicidade das coisas simples. Né? Então, se realmente não tem nada que fale que não possa, então você pode fazer. Nesse caso, né, a 13 fala que não pode, então não dá para fazer. Depois a gente vai entrar agora nesse item também, falando a respeito do semipresencial. Não há problema nenhum. Porém, primeiramente, também só retomando alguma coisa, que nós, né, todos nós, né, já conversamos outras vezes, nós trabalhamos com capacitação. Então, nós passamos o entendimento, nós passamos as noções sobre como trabalhar com segurança. Agora, o treinamento, que é a repetição da atividade, isso é a empresa que tem que fornecer. Né? Lembrando sempre disso. Mas eu queria que você falasse a respeito disso aí, do item que nós vamos falar, a respeito de poder fazer semipresencial também. Legal. Eu só vou dar mais uma um item que é bem polêmico, mas acho que vale para a gente reforçar nessa aula e acho que vai deixar muito claro.
Se a partir do momento que não tem nada na norma, a NR1 ela é a norma que está valendo para a questão dessa resolução. Então, Correto. um exemplo, todo mundo fala sobre a NR11 movimentação de carga. Maravilha, a NR11 ela não tem nada específico. Então, se ela não tem nada específico, automaticamente ela é jogada para a NR1, então todos os equipamentos que estão englobados dentro da NR11, eles podem ser feitos na modalidade 100% presencial. Com todas as variações que a gente falou em outra aula, com relação se é ideal ou não é ideal, a análise do modelo, da modalidade ideal é outro caminho, né? É isso que a gente está falando agora. A gente está falando sobre a questão de poder ou não poder ser feito. Então, a NR11 é um exemplo. Ela não tem nada na norma, então automaticamente ela está liberada pela NR1. Tá. Okay? E também, assim, e reforçando essa ideia, né? Nós trabalhamos com a capacitação. Então, nós trabalhamos, por exemplo, como você falou da NR11, né? E a NR11 ela é específica também, né? Porque lá dentro existe ponte rolante, existe empilhadeira, mas a atividade em si da NR11 vai falar a respeito de rochas ornamentais. Tá? Então, aí começa já, talvez seja até um outro assunto para a gente poder discutir numa outra aula também. Mas a ideia principal disso, por exemplo, mesmo que independente lá fale em empilhadeira e ponte rolante, nós estamos lidando com a capacitação para que o trabalhador opere tanto uma ponte rolante como uma empilhadeira com segurança. Nós não estamos treinando, né, esse trabalhador na repetição da tarefa de levantar, baixar, de colocar essas coisas numa rocha. E gerar habilidade, que a gente fala, né? Sim. Maravilha, então voltando aqui agora para o nosso conceito. Tivemos o conceito de que tudo pode na NR1. Aí nós levamos para um específico de que nada pode, que é na NR13. Correto. E agora nós vamos levar para o conceito do semipresencial. Então, para pegar o semipresencial, a gente vai pegar uma norma que é muito, muito utilizada, muito batida hoje, e eu acho que a gente vai dar um bom exemplo, que é a NR20. Correto. Tá? Então, na NR20, Carlão, lá no item 20.12.3, fala da seguinte forma. Conforme os critérios estabelecidos nos itens anteriores e resumidos na tabela 1 do anexo 1, são os seguintes os tipos de capacitação. Primeira coisa, a norma fala que existem mais de um tipo de curso dentro da NR20. Quais são os tipos de curso? O A, que é iniciação. O B, né, o item A, que é iniciação, curso de iniciação. O item B, que é o curso básico. O item C, que é o curso intermediário. O D, que é o curso avançado 1, o E, que é o curso avançado 2, e o F, que é o curso específico. Isso. Por que eu estou frisando A, B, C, D, E, F? Porque no item 20.12.3.1 fala os cursos previstos nas alíneas B, curso básico, C, curso intermediário, D, curso avançado 1 e E, curso avançado 2, possui um conteúdo programático prático, que deve contemplar conhecimento e utilização de sistema de segurança contra incêndio de inflamáveis existentes na instalação. Então, o que significa isso? Qual é a compreensão que a gente tem? Jogando para um modo geral, para um modo global. É impossível que eu tenha um treinamento 100% EAD dentro dessas alíneas que vão conseguir atender esse item. Então, automaticamente, nós entendemos que o item B, C, D e E não pode ser feito 100% presencial. 100% EAD, perdão. Isso. Porém, ele pode ser feito semipresencial. Desde que contemple na prática presencial os itens de incêndio com inflamáveis existentes na instalação. Correto? Quer dar ver se é isso mesmo? O que acontece, como a gente falou, no começo lá atrás, nós ficamos aí um bom tempo debruçados em cima dessa norma, que, como você bem relembrou, que as pessoas têm que ler, né? Ler e também qualquer tipo de dúvida que a pessoa tiver, ela possa nos procurar ou possa, né, procurar alguém que tem um pouco mais de conhecimento para dirimir essas dúvidas. Mas o que você falou está perfeito, a coisa funciona assim. Até mesmo fala... na NR1 ela vai falar algumas coisas a respeito sobre prática, poderia ser feito a distância também, mas a gente tem que analisar caso a caso. Mas nesse caso específico, nós temos a parte teórica, né, da NR20, que pode ser feita sem problema nenhum, e a parte prática, porque ela deve ser feita na própria instalação. Porque ela fala isso, né? Ela é muito clara, né? Ela fala sobre a instalação, né? Sim, até mesmo, por exemplo, vamos falar NR20, você pode fazer para uma... que são produtos inflamáveis, por um posto de gasolina que vende 100 mil litros de gasolina por mês.
Você pode fazer um NR20 que vende para um posto de gasolina que vende 1 milhão de litros de gasolina por mês. O básico é sempre o mesmo, porém a parte, aí quando a gente entrando um pouquinho lá, você vai fazer um plano de emergência, um plano, né, para setores de emergência, vai ser diferente. Para uma instalação que vende 100 mil, é totalmente diferente de uma instalação que vende 1 milhão. Então, automaticamente, já tem que ter essa atualização tem que ter essa prática que realmente, aí, sim, tem que ser no local, aí não tem como fugir. E daria para fazer sem problema nenhum nesse semipresencial. Maravilha, mas eu gosto muito de dar esse exemplo da NR20, Carlão, porque ela traz aqui duas coisas importantes que a gente vai finalizar essa aula. Primeiro, que ela fala que as anilhas B até a anilha E. Certo. Porém, ela libera a anilha A, ou seja, o curso de iniciação sobre inflamáveis, de inflamáveis e combustíveis, que é a anilha A, ela pode ser 100% EAD. Sim. Ela não entra nessa especificação de ter prática no ambiente. E a F, que é curso específico, ela abre uma possibilidade para todas as outras anilhas que não podem ser feitas. O que significa isso? É que se nós construirmos um curso EAD específico para aquela unidade fabril ou de trabalho, né, ou específica para aquela instalação, o EAD é válido. Sim. Então, a partir do momento que eu atenda, aí entra o que nós falamos, fizermos a leitura da norma e entendermos que o item F, que é um curso específico, adaptado à realidade do item 20.12.3.1, que fala sobre a prática na instalação específica, ela automaticamente faz com que todos os itens que são semipresencial possam voltar a ser 100% EAD. Ficou claro, né? Não, sem problema nenhum. É assim, como a gente falou, entre uma linha e outra existe, né, um precipício de pensamentos, né, de soluções. Sim. Mas o nosso entendimento é realmente esse, que mesmo falando a respeito de específico, se for feito específico para uma unidade fabril, para uma empresa, para um posto de gasolina, para um local específico, pronto, não teria problema nenhum. Já foi ajustado, já estamos dentro da norma de novo. Sim. É isso aí, pessoal. Então, a ideia, acho que ficou muito, muito claro. Acho que realmente é apagar fogo. Esse é um dos maiores problemas, uma das maiores dúvidas, um dos maiores medos e traumas que existem dentro da área do EAD com relação à segurança do trabalho. E a ideia dessa aula é exatamente a gente trazer essa conscientização. Então, fazendo um resumo bem rápido, nós temos a NR1 que pode tudo, nós temos um exemplo da NR13 que nada pode, e nós temos um exemplo da leitura e interpretação da 20, que mostra pra gente a obrigatoriedade de ser, em alguns itens, semipresencial. Legal. Certo? Sem problema, certo? Correto. Mais um detalhe, Carlão, com relação a essa aula? Eu só gostaria de frisar mais uma vez, não só para você, mas para as pessoas que estão assistindo, que nós trabalhamos com segurança, né? E nós não trabalhamos com repetição de tarefas. Nós somos uma empresa que trabalha com segurança, de fornecer conhecimento em segurança. Então, as pessoas, como você falou, bem colocou no começo, nós estamos fazendo uma quebra de paradigmas, né? Você deixar de pensar aquilo que você sempre pensou. E realmente é isso. A gente tem então um cuidado muito grande e a gente espera, logicamente, que esse nosso bate-papo possa ter trazido mais conhecimento e realmente dirimido mais algumas dúvidas dos nossos licenciados aí. Maravilha, Carlão, muito obrigado por mais essa aula. Licenciado, aguardem que tem mais aulas no forno aí com o Carlão, né, que traz aí à luz muito conhecimento técnico, e a nossa área é uma área que tem que ter sim base técnica. Então eu agradeço, espero que a gente possa ter contribuído, como o Carlão falou, para o aprendizado de vocês, e espero vocês na próxima aula.